A preocupação não produz nada. A preocupação não te ajuda em nada. Mateus capítulo 6, verso 27, Jesus disse assim, olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo? A ansiedade não pode mudar a sua vida. A ansiedade, eu peguei uma frase aqui que diz assim, olha, a ansiedade não vai mudar o seu passado, nem vai ajudar nada do seu futuro, serve apenas para atrapalhar o seu presente. A ansiedade não muda o passado, não resolve o futuro, só atrapalha o presente. Outra coisa, a nossa ansiedade, essa frase aqui é de Charles Spurgeon, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força que temos hoje. A ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas esvazia a força que nós temos hoje. E muitas vezes, sabe o que acontece? Pessoas ansiosas demais, elas enxergam os problemas maiores do que eles realmente são. Olha a importância de um terapeuta, a importância de uma conversa. Muitas vezes nós estamos enxergando um problema com a nossa visão limitada, sob a nossa perspectiva, do nosso ângulo de visão, nós enxergamos aquilo como um gigante. Aí vem uma pessoa de fora, que tem uma visão diferente, que tem uma perspectiva diferente, que tem conceitos e talvez até valores diferentes do seu, e fala com você assim, não, isso aqui que você está passando, você vai agir dessa e dessa maneira. E aí te dá aquela luz, uau! Porque a ansiedade faz com que eu enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade, ela gera em nós aflição, agonia, amargura, angústia, desgosto e dor. É uma emoção normal do ser humano, mas não podemos deixar que ela domine a nossa mente, a nossa vida. A ansiedade excessiva é uma doença, um distúrbio de ansiedade. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas são ansiosas. Nós precisamos encarar os nossos problemas de frente, como eles verdadeiramente se apresentam. Tem pessoas, irmãos, que estão há anos na igreja e são pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, e faz campanha, e faz jejum, e faz oração, e faz propósito, e vai no monte, e continua ansiosa. Procure ajuda profissional. Você não pode desprezar os recursos que Deus colocou à disposição, através da medicina, através dos tratamentos, das terapias. Amém? Em nome de Jesus, a ansiedade gera a preocupação. E a preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um receio de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Eu coloquei aqui alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Sintomas psicológicos: constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o que te deixa tenso. Às vezes a gente chega para uma pessoa ansiosa e fala assim, mas por que você está ansioso? Ah, por causa disso, isso. Ué, mas pensa em outra coisa, substitui o pensamento, como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Ah, eu vou apagar esse lado aqui da minha mente e vou começar a pensar, a ter memórias, só coisas boas. Isso parece simples, mas não é, irmão. Para a pessoa ansiosa, isso não é simples.
Sintomas psicológicos da ansiedade: preocupação exagerada em comparação com a realidade. O ansioso, ele tem a impressão de que o mundo todo conspira contra ele. A pessoa recebe um bom dia, ele pensa assim: por que ela me deu bom dia? Por que ele me deu bom dia? Sabe? Ele tem a sensação de que o mundo todo conspira contra ele. O ansioso tem problemas para dormir, se irrita facilmente, mas tem também sintomas físicos: dor no peito, aumento dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, aumento de suor, tremores nas mãos, sensação de fraqueza, de cansaço, a boca seca, mãos ou pés frios e suados, náuseas, tensão muscular, dor de barriga, diarreia, são sintomas físicos. Então, o que acontece? Grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evitam as situações que podem desencadear os sintomas. E com isso elas passam a viver de forma muito restrita. E passam a adotar hábitos como, por exemplo, a pessoa passa a não sair de casa sozinho. Ela sabe que uma determinada situação vai trazer ansiedade, vai trazer esses sintomas. Aí ela adota um estilo de vida que foge a essas coisas. Ela não sai de casa sozinho, ela não participa de encontros e outros eventos sociais, porque ela pensa assim: não, porque o fulano pode falar alguma coisa que vai me deixar irritado, irritada, e eu vou ficar ansioso. Ela não viaja, por exemplo, porque sabe que se entrar dentro do carro vai ficar pensando em acidente. Olha que problema! É muito prejudicial, por isso que precisa da nossa atenção. Precisa ser tratado essa situação, em nome de Jesus, sabe? Pessoas que tiveram, por exemplo, um dia, há 20 anos atrás, ela foi assaltada. Hoje, ela não anda mais na rua. Ela tem pânico de andar na rua. Jesus, ele nos convida a não sermos ansiosos. Ele diz: não andeis ansiosos, mas confie em Deus. Pois Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele pode suprir todas elas. Amém? Quando nós não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Agora falando das questões espirituais. Médico é bom, tratamento é bom, mas Deus é muito melhor. Tá? Então, equilibre as duas coisas aí na sua vida. Busque a Deus, busque a oração, busque se encher da palavra. E ali, junto a isso, a ajuda profissional, caso você necessite. O segredo para nós vencermos a ansiedade, um dos segredos para vencermos a ansiedade, é esperarmos em Deus. Salmos 42, versículo 1 ao 5, o salmista diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Deposite a sua confiança em Deus. Entregue os seus problemas a Ele, descanse nas promessas do Senhor. E para isso, irmãos, é preciso ter fé. E o que é descansar em Deus? Tem situações que dependem de nós, dependem de alguma ação nossa. Tem alguns problemas que nós mesmos vamos ter que resolver na nossa vida. Eles estão ligados a atitudes que nós temos que tomar. Tem problemas que estão relacionados a áreas que nós temos que consagrar a Deus, pessoas com quem nós temos que fazer um tipo de conserto, alguma situação mal resolvida,
um perdão que nós temos que pedir ou liberar para alguém, maus hábitos como os vícios que nós temos que abandonar. Então são problemas que dependem de nós. Mas tem situações que dependem somente de Deus. Coisas que nós não temos como resolver sozinhos. Então, se essas coisas têm trazido ansiedade, inquietação, é tempo de você entregar isso a Deus, entregar nas mãos dele, declarar a ele a sua incapacidade, a sua limitação e deixar que ele haja. Deus tem soluções melhores do que as nossas, sabia? Então, se tem alguma situação que tem acontecido na sua casa, que tem tirado o seu sono, tem te deixado aflito, inquieto, apreensivo, fale com Deus. Seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos está abalado e você não consegue nem conversar com eles mais? Coloque Deus entre vocês e peça ao Espírito Santo que te ajude em nome de Jesus. Suas finanças saíram do controle, você não tem conseguido se organizar. Busque ajuda em Deus, busque o equilíbrio no Senhor. Ele pode te capacitar e te fazer sair de qualquer situação. Quando você entrega os seus problemas a Deus em oração, crendo que a vontade dele é melhor do que a sua, você irá receber paz em seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4. Filipenses 4, do verso 6 ao verso 9. Não andeis ansiosos, não andeis apreensivos, inquietos, por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Talvez você já reclamou com tantas pessoas, mas nunca falou com Deus. Você nunca apresentou essas coisas para Deus. E quando você faz isso, olha o que Paulo diz que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, as suas petições a Deus, a paz do Senhor invade o seu coração e a sua mente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.